Rádio Cruz Alta é nostalgia pura no outono. Rádio Cruz Alta é novidade pura. É magia no outono. Viaje no tempo, curta o presente na rádio que é a sua companhia no dia a dia. Rádio Cruz Alta. Agora, show no intervalo, Rádio Cruz Alta. O novo PAC é nosso PAC na educação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Assim canta meu Rio Grande. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Jacob Marques Buffet, mais sabor em sua vida na arte de servir bem. Serviço cerimonial, formaturas e casamentos. Rua Francisco Alves, 645, bairro Alvorada, Cruz Alta. Telefone 99128-4911 ou 3322-9542. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 3324-1361. WhatsApp 997019821. Rua Barão do Rio Branco, 608, esquina Alfredo Brenner, Cruz Alta. JDF Transportes de Fábio Gai Carnelucci, transporte rodoviário nacional de insumos, fertilizantes e sementes em geral. Contato 99967-7455. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Telefone 3303-4035. WhatsApp 99117-4035. Rua Marise Barros, número 1115. Empório da Saúde, a natureza mais próxima de você. Avenida Presidente Vargas, 1129, Centro. Telefone 3324-2717. WhatsApp 99903-2189. Escapim Serviços, equipe especializada, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricidade em geral. Aceitamos todos os cartões. Telefone 99113-9767. Orçamento sem compromisso. Estúdio de Pilates Débora Trindade. Venha cuidar da sua saúde, melhorar sua qualidade de vida no Estúdio de Pilates Débora Trindade. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que proporcionam um atendimento individualizado, de qualidade, de acordo com suas necessidades, porque nosso maior objetivo é você. Priorize sua saúde, venha conhecer e comprovar os diversos benefícios do Pilates. Comece agora e agende já sua avaliação através do número 99172-1965. Associação Centro Espírita Fraternidade. O Centro Espírita Fraternidade, localizado na Avenida Benjamin Constante, próximo ao antigo Cine Rio, através de seus trabalhadores voluntários, desenvolve atividades de divulgação da doutrina espírita, juntamente com o acolhimento a todos aqueles que buscam o entendimento junto à doutrina. Tem calendário permanente das exposições doutrinárias públicas, abertas a toda a comunidade, todas as quartas e sextas-feiras às 9 horas e às quintas-feiras às 20 horas, onde também são realizados os passes. Nesses dias também ocorre o diálogo fraterno, que é realizado mediante agendamento. Este ano reiniciamos a evangelização das crianças e jovens, que está com as inscrições abertas e ocorre todos os sábados às 14 horas, momento em que também são acolhidos os responsáveis pelas crianças. Atualmente temos grupos de estudo de iniciação à doutrina espírita nos sábados às 15 horas, que está com as
inscrições abertas para todos os interessados. Atividades públicas da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A Sociedade Espírita Caminho da Luz, com sede na Rua General Felipe Portinho, 963, tem suas atividades públicas assim organizadas. Segunda-feira, atendimento fraterno às 19h15. Sessão 20 horas com Evangelho, Prece e Passe. Sábado, atendimento fraterno às 13h15. Sessão 14 horas com Evangelho, Prece e Passe. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes tem a alegria de convidar você para participar de suas atividades. Evangelização de crianças e jovens, grupos de estudo do Espiritismo para iniciantes todos os sábados às 14 horas. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas às 20 horas, quintas às 14h30 e domingos às 19 horas. Bezerra de Menezes fica localizado na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Venha nos visitar. A União Municipal Espírita convida você para conhecer o Espiritismo ou doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você. Acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o Espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Venha nos visitar. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Notas rimadas. As bolotas de carvalho produzem copas divinas. Atende ao dever miúdo. Olha as coisas pequeninas. Se procuras, neste mundo, a luz de valor mais caro, caleja as mãos trabalhando e aprende a pagar mais caro. Entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. Não te agastes vida fora, seja quem for, faze o bem. Cada tonel do caminho somente dá do que tem. Seja teu verbo na vida bem sentido, bem pensado. Quem dorme acusando os outros, desperta caluniado. Administras? Diriges? Sê claro, justo, fiel. O juiz, muito piedoso, faz o povo mais cruel. Cuidado, se peregrinas a beber e pandegar. O copo afoga mais gente que toda a extensão do mar. Há muita boca que fala e muita língua que exorta, mas à casa do serviço quase ninguém chega à porta. Por mais negra seja a hora, continua calmo e crente. Não há guerra ou tempestade que durem eternamente. Trabalho, estudo, oração, preguiça, paixão e vinho são processos diferentes que mudam qualquer caminho. Do item 19, de título Notas Rimadas, Casimiro Cunha, no livro Gotas de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muito boa tarde a todos.
mais um dia feliz, uma tarde alegre, como disse a nossa irmã Zenilda Bueno agora há pouco. Muita alegria, todos os lares, os ouvintes que estão nos acompanhando, os rádio ouvintes, os internautas, né? Recebam o nosso boa tarde, o nosso abraço fraternal. Nosso técnico do som, Pedro Olímpio. Hoje são 27 de abril de 2024. Nós estamos ao vivo na Rádio Cruz Alta, 1140 AM, nos Facebooks da Rádio Cruz Alta, do Centro Espírita Fraternidade, Caminho da Luz, Bezerra de Menezes, Mãos Unidas e ainda no Instagram da UMI Cruz Alta. Nós desejamos um abraço fraternal a todas as casas co-irmãs pertencentes ao 8º Conselho Regional Espírita, envolvendo as cidades de Cruz Alta, Santa Bárbara do Sul, Tupaciretã, Jari, Palmeira das Missões, Panambi, Salto do Jacuí e toda a região simpatizante da doutrina espírita que nos acompanha. Com o programa Visão Espírita, divulgando e esclarecendo, consolando, orientando e acolhendo, que são as funções da Casa Espírita, nós estaremos pelo WhatsApp 3343-1207 até às 15 horas. Eu me chamo Estefânia Pimentel Escorteganha e eu estou aqui hoje com muita alegria com o nosso irmão Genir Tassi, que vai nos trazer o tema As Bem-aventuranças. Muito boa tarde, amado irmão, como estamos? Felizes, como você disse, é mais uma tarde feliz, porque como comentávamos, que a gente chega alguns minutos antes para vencer o nervosismo, se ambientar, né, com a ideia, com a possibilidade, né, essa tensão a gente precisa quebrar ela, né? E como nós dizíamos, mais uma tarde feliz, mais uma oportunidade, mais um momento de alegria de estarmos trabalhando com a tarefa espírita, que é das coisas mais profícuas que nós temos feito, é exatamente essa. Nós viemos do Palmeiras, agora quinta-feira, estivemos por lá desenvolvendo esse mesmo tema, acatando a escala da União Municipal Espírita, e viemos com essa mesma sensação de alegria, de satisfação pela oportunidade de versar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus, porque uma coisa nós fazemos questão de deixar bem claro dentro do movimento espírita para nós, que a mensagem que precisa ser levada é a mensagem de Jesus. A doutrina espírita, o espiritismo, o movimento espírita, a ciência espírita são instrumentos para que se... mais um instrumento, né? Para que se leve a mensagem de Jesus, porque esta é a mensagem salvadora que vai fazer esse processo de transformação que precisa ser feito na nossa humanidade. Estamos a caminho. Como nos diz Herculano Pires, é uma revolução, um texto que talvez a gente consiga desenvolvê-lo um pouco mais adiante. O movimento cristão é uma revolução. O Evangelho de Jesus é uma revolução na humanidade, uma revolução em movimento, como diz Herculano Pires, que está sendo desenvolvida. Começou lá com Jesus, segue. A Boa Nova, né? Segue com seus apóstolos, com todos os apóstolos, que nós também podemos nos inscrever como apóstolos, cada apóstolo na sua devida grandeza, pequeneza, mas somos porque estamos fazendo alguma coisa, algum trabalho, por menor que seja, estamos fazendo, na busca dessa difusão, disseminação e esclarecimento do Evangelho de Jesus. É a luz no caminho, né? Jesus é a luz no Estamos caminho. No caminho da luz. Farol. Estamos no caminho da luz. Fala um pouquinho para nós dessa história aí da UMI, do intercâmbio. Que história é essa? Lá para a nossa comunidade saber. É bom que é isso? Que se comente um pouco sobre isso. Todos os meses, no último, com exceção de dezembro, janeiro e fevereiro. Sim, nas férias. Assim que não há esse intercâmbio. Mas nos meses seguintes, até o mês de novembro, portanto, toda a última semana do mês, acontece uma espécie de intercâmbio de expositores entre as casas que compõem a União Municipal Espírita de Cruz Alta. Se desenvolve mais ou menos assim como foi, por exemplo, essa semana que ontem se encerrou com o José Amaral, ou deveria ser pelo menos, lá no Núcleo Leontina, da Aliança João dos Matos. Começou com a Isabel no Cristo, aliás, continua amanhã, segunda-feira, dia 29, porque começou na quarta-feira,
com o José Marcelino, lá no Bezerra, o José Marcelino do Fraternidade. Sim, assisti, estivemos lá visitando aquela casa bendita também. Isso, e na quinta-feira foi um representante nosso aqui de Cruz Alta, da Casa Espírita Mãos Unidas, a Palmeira das Missões, o nosso Exauri Eike, que é ex-presidente, né? Ex-presidente do Bezerra e atual presidente da União Municipal Espírita, e palestrante também. Sim, nosso querido e amado irmão Espírita, também. Esteve no Salto do Jacuí, representando o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. O Cristiano Biscup, do Salto do Jacuí, veio no Fraternidade. A Isabel, nossa, lá do Mãos Unidas, vai a Palmeiras, a Panambi, na segunda-feira. A Andréia Strobel, de Panambi, vem a Cruz Alta, no Caminho da Luz. E o Rodrigo de Vargas, lá do Bezerra, em Santa Bárbara. Quer dizer, essa troca de expositores, de uma casa envia um expositor para outra. Todas as casas, portanto, recebendo visitas. Isso é uma forma de integrar o movimento e fazer com que a gente tenha essa possibilidade de sair um pouco de casa. A aproximação, né? Uma união, uma troca. Todos ganham, aliás, né? É uma característica, graças às formas de trabalhar da nossa União Municipal Espírita de Cruz Alta, né? Que existe, se construiu através do tempo e é hoje uma característica do movimento espírita de Cruz Alta, é a união, a integração, a troca, né? A parceria, há uma união muito grande. Existe um bem-querer. Existe um bem-querer. O nome da União Municipal Espírita, né? É uma união muito grande entre as espíritas de Cruz Alta. Eu estava fazendo uma outra atividade em curso, mas escutei o Cristiano, a introdução especialmente. Não cheguei até o fim, vou começar a assistir de novo. Depois fica gravado no Facebook, né, do Fraternidade, no caso. E eu gostei do que o Cristiano Biscup da Silva disse. Ele disse assim: quando a gente já veio mais de uma vez na casa, já é da família. Eu gostei tanto daquilo, eu me senti tão acolhida. Ele que estava sendo recebido e eu me senti acolhida, né? Como é bom, porque em maio nós estaremos lá, aniversário da casa, daí do Centro Espírita Caminho da Luz, no Salto do Jacuí, dia 16 nós estaremos lá. Mas é tão acolhedor quando a pessoa se sente bem de estar conosco, e é isso que o intercâmbio faz, porque nós somos pioneiros, né, no estado do Rio Grande do Sul. Somos pioneiros, a nossa União Municipal Cruz Alta, desde o final da década de 80, toda a década de 90, nós já fazíamos alguma coisa desse intercâmbio. Digo nós, porque acompanhei esse processo sendo desenvolvidos. Lá desde o tempo do doutor Luiz Jarbas Godoy, ele era presidente da União Municipal Espírita. Foi com o Jarbas que começou? Foi com o Jarbas que começou. Nós estávamos acompanhando o trabalho dele naquela época. Bom. E foi lá que começou esse intercâmbio, essa troca de expositores entre as casas. Começou de uma forma acanhada, simples, era quase que unicamente Caminho da Luz, Bezerra de Menezes e o Fraternidade. Só na cidade, no caso, né? Era só dentro da cidade. Essas três casas, que é as que tinha naquele momento. Fraternidade, Caminho e Bezerra, que tinha naquele momento, quando começou esse intercâmbio. E agora se estendeu para, inclusive, outras cidades. Pois então, outros municípios pertencentes ao 8º CRE, né? Ao CRE 8. E diga-se de passagem, é um modelo de atividade que a União Municipal Espírita de Cruz Alta desenvolveu e que está sendo copiado, não sei se é a expressão correta. Replicado, está copiado. Replicando. Outras outras uniões municipais estão começando a adotar alguma coisa mais ou menos nesse mesmo sentido, que é a integração das casas espíritas. Mas é muito legal a gente sair, visitar, a gente só amplia, né? Aumenta essa rede. Mas já que nós estamos falando assim um pouquinho fora do tema, me permite mais uma parte. Vamos, está dentro do tema, é doutrina espírita. Qual é o calendário, qual é a programação do movimento espírita de Cruz Alta esse fim de semana, pelo menos? Hoje, amanhã. Sei que hoje o Fraternidade tem trabalho durante a tarde. Sim, nós sempre falamos. Sei que hoje à noite, ali às 18h30, tem grupo de iniciantes na Casa Espírita Mãos Unidas. 18. E depois um outro grupo que já é para iniciados. 18h30 né? Vai ter? 18h30 tem o grupo de iniciantes. Quer dizer, isso fica em forma de convite para quem quer começar. Quem quiser hoje, que já está estimulado, aproveite, não perca tempo. No domingo à noite tem palestra, passes e... Às 19 horas no Bezerra e às 20 horas no Mãos Unidas. Né? Isso pelo menos para o fim de semana. Sim.
Porque E todos os podíamos dias fazer da a semana semana toda, tem. né? Mas nós temos em Cruz Alta, Como isso já é foi uma fato comentado, inédito. inclusive outro dia pela própria Stefani, né? Cruz a nossa Alta é uma cidade, ela abençoada. é abençoada porque todos os dias tem pelo menos um trabalho Uma espírita. casa espírita está aberta. Está aberta, trabalhando todos Quando os dias não da mais de semana. uma. Quando não mais de uma. Dá para escolher pelo endereço, tem no Dá. Busca Centro na Fergs, também dá para acessar o Busca Centro, que daí nós descobrimos centro em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. Se nós vamos visitar, nós conseguimos acessar. Mas então hoje nós vamos com as bem-aventuranças. Vamos ao que nos trouxe. Como a gente vamos usa essa lá. expressão vez por outra. O Sermão do Monte. Como nós já comentávamos ali em Palmeira das Missões, agora na quinta-feira, é um pouco de ousadia da nossa parte. Porque para conseguirmos falar sobre o Sermão da Montanha como um todo, mais especificamente sobre as bem-aventuranças, nós temos que subir alguns degraus da nossa realidade. Infelizmente, nós como um todo, não querendo nos fazer menores do que somos, É importante mas haveremos isso. de reconhecer que ao alcançar esse estado de espírito que Jesus propunha com o Sermão da Montanha, nós ainda temos que evoluir um bom tanto. Eu gosto disso, mas eu também gosto de deixar bem enfatizado que a escada é longa. É uma escadinha grande, Exato. né? E é versando, é repetindo a lição, trabalhando. E nós já estamos na escada. E outra, nós já estamos no segundo degrau da escada. Se nós compararmos os 5 mundos que existem, estamos no segundo mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Então, se nós considerarmos essa escada com 5 grandes degraus, com seus intermediários, para as passagens transicionais. Em cada espaço são também degraus a serem vencidos. Nesse degrau que nós estamos, de mundos de prova e expiações, já estamos. Temos que galgar alguns degraus dentro desse espaço. Nós estamos longe da chegada, mas já estamos também afastados da partida. Isso é muito importante. Isso é importante que se diga. Não podemos perder a confiança em nossa mente. Isto, valorizar pequenas conquistas. Não conseguir tudo, mas já consegui muito. Para o nosso tamanho, tá bom. Vamos devagar. Vamos desenvolver as bem-aventuranças. Que está nesse livro do nosso Luiz Roberto Scholl, aqui de Santo Ângelo, para bem viver. E ele aqui no seu capítulo, vamos ver o número do capítulo, que é o capítulo 8, as bem-aventuranças. Que ele, por sua vez, e nós também vamos nos inspirar bastante neste outro livro, do Sérgio Lopes. Maravilhoso. Doutor Sérgio Luiz Lopes, aqui de Pelotas. Palestrante médico espírita, psiquiatra hoje também, que já não se consegue mais trazê-lo à Cruz Alta. A agenda muito grande. Agenda, né? Temos com dificuldade de convencê-lo a vir à Cruz Alta porque não estamos encontrando espaço na agenda dele, né? Não é a falta de vontade, porque é muito trabalho. Um texto aqui de um outro palestrante que nós provavelmente não conseguiríamos trazer. Haroldo Dutra Dias. Ele faz uma espécie de apresentação do livro do Sérgio Lopes. E nos diz, Haroldo Dutra Dias, que nós vamos colocar hoje como introdução. Nos diz Haroldo: o Sermão do Monte representa a vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração de todo o mundo. Código ético-moral de alcance universal foi enunciado às margens do Tiberíades, mas, sobretudo, exemplificado por Jesus em todos os lances da sua vida, dos momentos mais singelos aos mais desafiadores. É assim que vemos sua figura incomparável, exemplificando o perdão do alto do madeiro infame, demonstrando a não violência no diálogo com Pedro durante a sua prisão injusta. A voz do monte foi tecida com pensamentos, palavras, atitudes e ações concretas do nosso mestre incomparável. O eco dessa inigualável voz atravessa os séculos e chega aos nossos ouvidos odiernos com o mesmo vigor da primeira hora, como se o Tiberíades fosse o nosso mundo interno e o monte a cripta dos nossos corações. A riqueza desse discurso intriga pensadores, filósofos, poetas e teólogos do mundo inteiro. Encantou cristãos da grandeza de T.W. Manson, hinduístas da envergadura de Mahatma Gandhi e judeus
da sabedoria de um David Flusser. Perdoe aqui a dificuldade de uma expressão inglesa ou estrangeira, né? Vamos lá. O conteúdo desafiante desafia intérpretes ao longo dos séculos, favorecendo abordagens ricas e originais. É numa dessas abordagens ricas e originais que nós queremos nos embasar para trazer algumas meditações em torno dessa mensagem das bem-aventuranças. Porque o Sermão da Montanha que Jesus nos traça rotas seguras para a felicidade humana. Quando ele começa a fazer as bem-aventuranças, ele está fazendo uma espécie de descrição daquelas virtudes que precisam serem desenvolvidas para que nós alcancemos a nossa evolução, a nossa paz, a nossa evolução espiritual, o burilamento do espírito, indicando quais são aqueles que terão acesso à felicidade, à paz, ao reino de Deus, à visualização da presença divina. São nesses momentos que ele vai descrever o que nós precisamos desenvolver em nós para chegar lá. Adiantando, estudar a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita e seus ensinamentos, facilita e amplia esse entendimento, porque vai abrir esse novo horizonte muito mais amplo e mais completo, porque desnuda a nossa realidade como seres em evolução. Nós passaremos nesse momento com o que a doutrina espírita demonstra, não apenas ensina, mas demonstra para nós que nós somos muito mais do que a realidade humana. Nós somos muito mais do que essa vida que se desenvolve na Terra. Que isto aqui é apenas mais uma das tantas passagens que nós precisamos envergar e desenvolver para chegar ao desiderato, que é a função principal, maior e final da nossa vida humana, que é o desenvolvimento do espírito. A vida humana é, na verdade, uma caminhada em rumo a esse objetivo principal, que é o desenvolvimento do ser, o ser espiritual que somos, que está numa oportunidade de reencarnação. Em todos os degraus que a humanidade pode nos colocar, de todas as ordens, são tudo experiências que precisam serem desenvolvidas para que nós alcancemos as virtudes que são necessárias para nos classificarmos ou para alcançarmos a nossa condição de seres evoluídos. A humanidade é uma passagem, de uma passagem da nossa existência. Então nós temos essas vidas e então o corpo, são exercícios, né? O corpo material, a matéria são instrumentos. A essência é divina, que é o espírito, que somos, não que temos. Nós temos um corpo, somos um espírito em evolução, em progresso. E que momentaneamente temos um corpo que precisa ser também bem trabalhado. Muito bem cuidado. Né? Há um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem no Mundo, que faz essa visão tão necessária de nós cuidarmos do instrumento que é o corpo, e não como a coisa principal. Aqui é que está a pequena diferença que nós precisamos deixar bem clara, que o que realmente importa, a real valia da nossa condição é a alma, é o espírito a ser desenvolvido, e o corpo é um instrumento, mas um instrumento que precisa ser bem tratado para que nós, como seres em evolução, não venhamos a ter que trabalhar num corpo deficitário, estragado pelas nossas próprias mãos. Você falou muita coisa agora aí, muito conteúdo. O corpo é emprestado. Agora de manhã estava lidando lá com grama e com animais, limpeza e arrumação, então precisávamos de instrumentos, estávamos com enxada. A enxada é o instrumento, ela foi utilizada. Se não estiver bem afiado, exatamente. Exatamente. Se não tiver cuidado, ela vai enferrujar, vai se estragar. Tem que ser usada e limpa, cuidada e guardada no lugar adequado. Porque senão, quando eu precisar de novo, eu não vou ter essa enxada. Exato. Esse é um exemplo. Vamos fazer a comparação do carpinteiro. Você já notou que o carpinteiro,
ele cuida, ele guarda corretamente todos os instrumentos que ele tem para o seu trabalho. Tu olha assim e diz, esse carpinteiro ama os seus instrumentos. É caprichoso, a gente fala. É caprichoso, ele gosta dos seus instrumentos e tanto que ele os cuida, guarda com correção, limpa, lubrifica, guarda lubrificado. Quer dizer, ele cuida daquilo ali porque sabe da importância que tem para ele o bom cuidado com aqueles instrumentos. Sim. Para que ele possa depois, quando precisar, desenvolver a sua tarefa com eficiência. E esse corpo da mesma maneira, né? Nós recebemos esse corpo conforme nós tratarmos esse corpo com cuidado, com disciplina, com higiene física e mental, a que se diga. Medicinal, tratamento medicinal correto, que se precise. A partir de já, para quem não sabia, né, a gente aprende e tem que mudar, porque é para isso que a gente estuda. Eu não sabia, fazia de um jeito. Eu aprendi, agora eu tenho a alternativa de escolher diferente. Então, nós desde já estamos programando o nosso corpo para a próxima reencarnação, porque nós teremos ainda muitas reencarnações para chegar no ponto. Nossa realidade nos indica isso. Nós temos ainda muito que aprender. Né? Hoje, se eu cuido do meu corpo, se eu preservo, eu vou ter tanto mais tempo de vida com qualidade aqui nesta situação planetária que eu estou neste momento atual, como para o futuro. É bem a parábola dos talentos, né? Jesus explica muito bem essa parte. Aquele que foi dado será duplicado se cuidou. Então, se nós temos um corpo bom hoje, cuidarmos dele, na outra vida nós vamos ter um corpo ainda mais forte, mais saudável. Agora, ao contrário. Se eu começar a cometer excessos de toda a ordem, alimentar, né? Dependências de alimento ou de substâncias, vícios da mais variada ordem, esportes lembrando radicais, que não são só os vícios que me exponho demais, os vícios de químicos materiais que nos destroem o corpo, são os vícios morais também destroem a vitalidade. Isso é uma outra história também, porque a dependência a dependência química é uma dependência espiritual. Dependências químicas, elas são consequência de algumas deficiências morais que nós ainda precisamos trabalhar melhor. Existe uma dependência emocional que transforma-se em dependência química. Isso demanda muito estudo. É difícil? Não é difícil, mas tem que começar. Então tem itens para serem vencidos para o entendimento se completar. E tanto que se nós adentrarmos esses núcleos de terapia para os viciados ou os dependentes químicos, adictos, eles, o que tem reforçando esse trabalho, se não algum trabalho de ordem religiosa? Tem que ter. Acreditar em algo mais. Tratar também a alma, né? O emocional, o espiritual. O problema está em sua origem, está lá na alma do indivíduo e que precisa ser olhado com responsabilidade, com critério, com persistência, porque nós não podemos permitir, né, que a gente vendo o estrago que as pessoas estão fazendo na vida e não fazer nada para ajudá-los. É aí que entra essas entidades acolhedoras que favorecem o tratamento. Né? Ontem à tarde, lá no Mãos Unidas, eu comentei algo sobre isso também. Falamos sobre... ontem à tarde na Casa Espírita Mãos Unidas, a palestra da nossa Estefânia. Que pena que nós não podemos estar lá para gravar. Não vai faltar oportunidade para nós falarmos mais um pouco. Voltando ao nosso texto, que hoje ele vai ser quase que colocado em segundo plano, porque nós já vínhamos pedindo aos nossos mentores que nós falássemos o que precisa ser falado, para que as pessoas ouçam o que precisa ser ouvido. E isso força, às vezes, a gente fugir um pouco do tema, desenvolver outras ideias, porque a espiritualidade sabe do que nós precisamos. E dos ouvintes, né? Exato. Quem é o ouvinte que está com o coração apertado. Saímos um pouco do tema, nos compreende. Ainda é doutrina espírita, né? Mas o tema é só por uma questão de ordem, como a gente diz. Porque o assunto todo ele é importante. O assunto o desenvolvimento de valores espirituais. É uma rede. Se eu não fizer um pontinho aqui, estou fazendo ali, estou fazendo a rede ainda. Exato, estamos a caminho. Estamos nos fortalecendo, é sempre o que conta, né? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo,
encontramos as bem-aventuranças associadas sempre a uma virtude. Essas virtudes que precisam serem desenvolvidas. Fenomenal essa parte. Encantador Jesus, né? Com essa Versar sobre Jesus é sempre bom. Encantador. Em qualquer circunstância. Mesmo que nós venhamos a discutir aquelas coisas que são desnecessárias, como, por exemplo, onde que ele nasceu, o que ele isso fez, é irrelevante para nós. Ele estava em Belém, ou em Nazaré, não em Belém. São coisas que não decidem para nós espiritualmente grande coisa. Não foi isso que ele veio é de Jesus trazer, que nós estamos né? falando. Sim. Se ele tinha corpo, se ele não tinha corpo, se ele era um agênero, são detalhes que talvez não levem a nada, mas lembremos sempre, como dissemos anteriormente, o aprendizado espírita é criar em nós instrumentos para que nós venhamos a desenvolver, pelo menos em nós mesmos, os valores do Evangelho de Jesus. As virtudes. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem que a humanidade precisa, toda ela, e não nós espíritas ou aqueles que são os nossos irmãos católicos ou protestantes, é para a humanidade. A mensagem de Jesus, ela não se enquadra, não se enfeixa, não fica isolada a um núcleo. Ela é para a humanidade, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que não querem ter religião nenhuma, a mensagem é a mesma, porque todos esses vão ter que evoluir espiritualmente, queiramos ou não, todos nós. Estamos a caminho do nosso aperfeiçoamento e onde estamos é a lição que nós precisamos desenvolver. Graças a Deus, estamos dentro de um movimento que puxa a nossa realidade. Faz com que a gente medite mais profundamente e comece a acordar para o senso de responsabilidade nossa como seres em evolução. Mas vamos às bem-aventuranças, que era afinal a nossa proposta. E lembramos quando Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Como assim os pobres de espírito? Se nós nos reportarmos, essa é uma lição do Haroldo, se nós nos reportarmos àquele momento em que Jesus falava, ele falava a uma classe dividida em camadas, que aqueles os principais e que se consideravam ricos de espíritos, ou os favorecidos da condição, talvez mais próximos das bem-aventuranças de Deus, que era a camada religiosa, os líderes religiosos, e aquela outra camada que tinha grande poder econômico. E abaixo, numa terceira categoria, aqueles outros nós, menos favorecidos, que não tinham grande poder socioeconômico, que não tínhamos a proteção do sistema religioso, que éramos o grosso, me perdoe a expressão, mas o grosso da tropa, para dar a ideia de a grande quantidade de pessoas que havia aqui nessa terceira categoria. Considerava-se então os ricos de espíritos e aqueles outros da terceira categoria os pobres de espírito. E Jesus vem dizer na cara de nós outros, que éramos os ricos de espírito, que bem-aventurado é o pobre de espírito. Por quê? A virtude aqui colocada por Jesus é a humildade. A humildade, na essência da expressão. Ele não disse o pobre na condição miserável, material, né? O pobre material, o pobre... Não. Ele disse que bem-aventurado aquele que já conquistou o seu estado de humildade, sendo ele rico, pobre, preto, branco. Não é material, é espiritual. Não fez essa classificação. Ele disse que aquele que carrega em si as características da perfeita humildade. Humilde é o ser que é autêntico. Ele é o que é. O próprio Cristo, ele nunca negou a sua condição. Ele nunca se escondeu dizendo, eu sou um pobre. Não sou o filho do carpinteiro. Quando Pedro lhe disse, tu és o filho do Altíssimo, tu és o filho de Deus, ele não negou. Ele acatou. Ele aceitou. Porque não é eu escondendo a minha condição. Aqui hoje, por exemplo, eu trago aqui a nomenclatura de presidente de Casa Espírita. Adianta eu sair dizendo, eu sou um pobre trabalhador. Não, eu não sou um pobre trabalhador. Eu sou um palestrante, eu sou um trabalhador, estudioso. Que isso não me sobra vaidade. Mas não é escondendo a nossa condição que nós vamos nos fazer humildes. Porque humilde não é o que está em condição inferior. Humilde é aquele que sabe o seu lugar.
Se ela é inferior, que seja. Repete para nós isso. Humilde é aquele que sabe o seu lugar. É autêntico. Ele não se esconde. Ele não foge para o fundo da fila dizendo, eu sou o último. Não. O humilde não é menos que ninguém. Ele não é menos que ninguém. Talvez por ter desenvolvido essa virtude que é básica para todas as outras virtudes, não que se desenvolvam em categorias, né, em escala, não. Todas as virtudes se desenvolvem juntos, mas ela é a base de todas as outras virtudes. Nós nunca vamos chegar à virtude máxima, que é a caridade, se nós não tivermos a base, humildade. Quem não é humilde não aprende. Sem humildade não tem outras virtudes. Ela é a base das outras. É uma boa escada também. Exatamente. Representativa. E colocando aqui o ensinamento tipicamente espírita, vamos nos lembrar que a reencarnação, a ideia, o princípio reencarnacionista, bem compreendido, elimina qualquer possibilidade de sentimento de superioridade. Porque quando nós nos percebemos como seres reencarnantes e que estamos ainda nesse processo de evolução através das reencarnações, faz-nos lembrar que nós estamos exatamente onde precisamos estar para a nossa evolução. Aqui, ali ou acolá, todos nós. E no lugar que nós conquistamos, não foi nos dado, ninguém não ganha. Nós conquistamos. Isso aqui não é um privilégio divino. Isto. Ou uma punição divina. Sim. Não é um castigo, porque o que nós encontramos, não vamos falar só das tristezas, mas as alegrias que nós encontramos, as vitórias que nós vamos encontrando, também são construções nossas. Nossas sementes que plantamos. As nossas dores, as nossas tristezas também são construções nossas. Sim. Não adianta nós começar agora a dizer, Deus me pune. Não, Deus não pune. E também não dá. Deus que você colha o que você plantou. Isto. Aliás, Deus não nos põe a colher. Não. Ele permite que nós colhamos, porque no momento da dor e do sofrimento nós vamos começar a acordar espiritualmente. E nós vamos... para algumas realidades que nós ainda não acordamos. E às vezes a dor faz essa função. E nós vamos implorar para plantar e para colher. Exato. Porque sabemos o valor desta ação de plantar e colher. E sermos justos conosco mesmos em relação às sementes. É perfeita. Se em algum momento nós não compreendemos, não conseguimos entender o que está passando, por que isso acontece comigo, lembremos-nos, Deus é justo, infinitamente justo. Talvez eu não esteja compreendendo, talvez eu não consiga entender, talvez não tenha padrão de entendimento suficiente para entender o que se passa. Mas uma coisa eu sei, Deus é justo e não permitiria que isso aconteça. Não permitiria uma guerra, não permitiria um acidente, uma doença, se isso não estivesse dentro dos princípios da justiça universal. Deus não pune, Deus é justo. E quando nós dizemos Deus é justo, queremos dizer que o que nós fazemos, Ele respeita e vai fazer com que a gente colhe os frutos do nosso próprio plantio. Simples assim. Então, se nós não compreendemos o que está acontecendo, pelo menos tenhamos a certeza. Não está errado. Eu não sei entender o que está acontecendo. Aliás, eu muitas vezes me ponho nessa situação e fico me perguntando por que isso acontece? Por que isso é assim? E como eu não sei explicar, eu chego a essa conclusão. Deus sabe o que está fazendo. Vamos dar tempo ao tempo, vamos continuar trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, melhorando os nossos princípios, trabalhando a nossa alma, porque a justiça está sendo executada. Eu é que não entendo. Uhum. Eu me lembro agora de uma frase tua, muito forte, muito interessante, que eu concordo, que quando, da inauguração da Casa Mãos Unidas, no retorno daquele período de 90 dias aproximadamente, coabitamos juntos no Centro Espírita Fraternidade, e você disse assim: eu gostaria de saber o porquê que nós tivemos que ir para lá, para o Mãos Unidas. O Mãos Unidas teve que ir para a Fraternidade, né? Aquela frase ficou bem, porque eu entendi aquela frase. Nós temos que olhar além do que nós estamos vendo. Exato. E você procurou isso, porque você tem essa maturidade para perceber
Por qual motivo teve que ser desse jeito? Foi maravilhoso, tudo ótimo, tudo deu certo, né, Geni? Tudo deu certo, maravilhosamente claro certo, graças à que a grande questão... colaboração do Fraternidade. Muito bem-vindo sempre, né? Somos irmãos, não é de hoje. O que reforça de novo a união dos espíritas de Cruz Alta. Uma né? bênção, uma alegria. Mas realmente a gente fez esse questionamento porque talvez nós tivéssemos algumas questões, nós, Mãos Unidas, a serem amadurecidas. Então, se fazia necessário a gente dar uma chegadinha, uma encostadinha lá no Fraternidade para assimilar esse processo de amadurecimento. Eu penso, tomara que eu não esteja errado, mas penso que nós estávamos num processo, aquele da adolescência para a maturidade, mas precisávamos amadurecer algumas ideias e por isso nós fomos levados para lá para perceber de uma forma mais próxima como é que se gere um centro espírita. Porque não é pela sua presença, não é agora. Nós, Mãos Unidas, temos como modelo para nós o Fraternidade. Porque sempre foi. Porque o Fraternidade é o mais antigo e o Mãos Unidas é o mais novo. Nascido das hostes do Fraternidade. Sim, por isso nós temos ele como casa-mãe. Então, a raiz é o Fraternidade de toda esse crescimento espírita na cidade, né? Como a gente já falou certa feita aí, que juntando o tempo de vida de cada casa espírita em Cruz Alta fechava 153 anos. Interessante, vamos somar, né? Dá mais eu tempo, fechei, né? eu somei. 96 o Fraternidade? 98 vai 98, fazer esse ano, aí, tá? E vocês 38 é o 33. É o Bezerra fez 38 né? 33 anos, a idade e vocês 33. Exato. Então o mais novo volta para o mais antigo, né? E traz também leveza para o mais antigo. Percebe? Porque daí é uma troca, não existe, tem que ter equilíbrio nessa troca. Exato. Então vocês vêm buscar na raiz e a raiz vem se refrescar na leveza na leveza de uma casa nova. Numa casa nova. Interessante, né? Vigor, ânimo. Isso aí. Mas voltando às nossas bem-aventuranças, para que não fujamos tanto do tema. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E olhem só, todas as bem-aventuranças, se nós olharmos para elas, todas elas estão sendo colocadas como um futuro a ser conquistado. Os aflitos serão consolados. É o presente e a projeção. Exato, porque bem-aventurados os aflitos. Mas como assim os aflitos? Claro que eu estou pulando uma bem-aventurança aqui, mas é o caso dos pacíficos também. O que é o pacífico? Aquele que já está conseguindo encontrar a paz mesmo na adversidade. Serão chamados filhos de Deus quando eles conquistarem, através do pacifismo, da pacificidade, do espírito de paz, conquistarem essa outra condição. No caso do aflito, não é por ser aflito que ele é bem-aventurado. Porque daí vai... Porque ele será consolado. Então, quando ele está hoje no estado de aflição, ele já está na lição do aprendizado. E também ele porque está... a aflição, a dor, o sofrimento é a lição. Ele não está sensibilizado a tal ponto de se expor em choro, em dor, em pedir ajuda. Exato. Aí vem a humildade. Porque a dor provoca a humildade. A dor provoca a humildade. Exato. Porque está doendo tanto, eu tenho que pedir ajuda, eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que fazer um exame, eu vou ter que ir no dentista. Com que ele reforça o seu princípio básico. Pede ajuda. Né? Pede ajuda. E para fazer o contraponto, porque nós estamos falando aqui do pacífico, do aflito. Né? No caso do aflito, fazer o contraponto. Qual é o contrário do aflito? O dono de si, o rico de si, o confiante, o orgulhoso, o vaidoso. Esse está plantando a dor e o sofrimento um pouco mais adiante para que o sofrimento lhe ensine os verdadeiros valores, que é o que o aflito já está aprendendo. Então, a própria dor, o sofrimento, a aflição de hoje é a lição que vai lhe reforçar o espírito para chegar a estados melhores, enquanto que aquele outro, orgulhoso, vaidoso, ainda vai ter que no futuro passar por essa corrigir lição. Mas sempre lembrando que o tempo de dor e sofrimento, ele é relativo a cada um. Se eu sou rebelde e teimosa, eu vou sofrer mais tempo. Se eu aprender em seguida, então eu pulo já, não fico tanto tempo naquele martírio, né?
está na hora de nós começarmos a acordar para a sensibilização. nossa realidade espiritual. Alfred Adler, um psicanalista. Voltando aqui ao nosso pacífico, porque serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles construirão a paz e, portanto, a harmonia entre todos. Características: o pacifismo, a mansuetude, a brandura são virtudes fundamentais do homem virtuoso. São virtudes fundamentais. Olhem só: pacifismo, mansuetude e brandura. Brandura para tratar com as pessoas, principalmente com aquelas que já estão em estado de aflição, de sofrimento. Como é que nós vamos falar com um rebelde, por exemplo, sem brandura, sem a mansuetude? Nós só vamos irritá-los mais ainda. Então todo o nosso trato tem que trazer esse espírito de pacifismo, que é tratar com mansuetude, com brandura, para que a pessoa, além de estar desenvolvendo as virtudes, crie as possibilidades daquele outro não se afundar ainda mais na sua revolta e possa começar a construir o seu estado de pacifismo. Porque o pacifista, ele vai criar a condição de paz para si e dar-se como modelo para aquele outro revoltoso, irado, orgulhoso, egoísta, começar a perceber que também está na hora de começar a repensar as suas atitudes, os seus princípios, a sua forma de vida, o seu trato com as pessoas. E é ali que nós precisamos começar a trabalhar o nosso espírito. Continuando, a paz nas atitudes deve começar pela paz no pensamento. Há tudo que alimenta os nossos pensamentos, o que origina as nossas ideias. Quem sabe não está na hora de nós começar a fazer uma espécie de autoanálise, voltar à origem. Eu estou num estado terrível de aflição e de angústia, de revolta. Começar a pensar no como foi que eu cheguei até aqui, por que eu estou nesse estado. É uma espécie de autoanálise, porque a origem de todas as nossas condições está nos pensamentos que nós alimentamos, nas ideias que nós damos guarida. Existe aquele exemplo da cultura americana, de um índio, que eu não vou qualificar muito, porque a minha memória não me permite nesse momento, mas que a lição dele nos dizia que nós temos dois lobos internos. O lobo mau, forte, violento, feroz, e o lobo da paz. Qual que nós estamos alimentando mais? Esse é o que se sobrepõe aos outros. E aí nós trazemos para a ideia do pensamento. A nossa paz, a nossa mansuetude, a nossa brandura começa pela paz do pensamento. Não vem de fora, é de dentro. E como é que eu vou conseguir pensar em mim e nos meus pensamentos se eu não tiver um mínimo de humildade? Que nós queremos que o outro nos dê paz. O outro não vai nos dar paz. Porque ele tem a paz dele. E quando ele nos irrita, a paz ou a falta de paz é uma condição interna de cada um. Quando ele nos irrita, aí é que eu tenho que mostrar cadê a minha paz. Porque a presença do outro exerce pressão em nós, como diz Divaldo Pereira Franco. Mesmo porque a falta de paz do outro não deve ser motivo para o nosso desequilíbrio. Muito pelo contrário. Em observação, faremos ao contrário, com certeza. E se nós não aprovamos o que o outro está fazendo, a ponto não de repitamos, é porque nós não devemos fazer aquilo. Exatamente. Tudo que nós reprovamos no comportamento do outro descreve o que nós precisamos trabalhar em nós. É o espelho. É o espelho. Por isso que se diz que é o espelho, as nossas atitudes são o espelho da nossa alma. E o espelho? Porque se eu estou reprovando no outro, como é que eu estou fazendo igual? O espelho reflete. Então, refletir é pensar. Onde é que está a noção do entendimento? Se eu estou repetindo, fazendo de novo o que ele fez. A minha fala é vazia daí. Então, a pessoa vem e me fala um palavrão, eu falo 3 para ele. Por quê? Porque eu sou triplamente mais feroz do que ele. E você está transbordando o que você tem. Ele está transbordando o que tem. Se nós queremos provar entre eu e ele qual é que é mais forte na ira, na revolta, na reação, nós estamos dois provando que somos dois ignorantes, né? Dois ignorantes, não agora, sabem se a pessoa ainda. vem com palavrões incríveis e não fere a minha alma, o meu íntimo, é porque eu já estou conseguindo construir paz. Então que o desequilíbrio do outro não seja motivo para desequilíbrio nosso. Então a paz
nas atitudes, começa pela paz do pensamento, na ideia, de como nós nos controlamos. Nenhum sentimento bélico deve ser abrigado em nosso espírito, nunca. E quando eu falo bélico, não quer dizer assim, aquelas ideias de guerra, de destruição. Não, são esses pequenos sentimentos de revolta que nós alimentamos no dia a dia, conosco mesmo, com os animais, com as pessoas, no trânsito, com o vento, no mercado, com a chuva, com o mercado, com o trânsito. Essas pequenos sentimentos que nós vamos alimentando. Então o homem virtuoso não terá nenhum desses sentimentos bélicos. Vamos desenvolver. O homem pacífico jamais vinga-se. Jamais alimenta o menor sentimento de vingança. Sempre perdoa. Esse já é um indício. Se eu tenho vontade de me vingar, então já dá pra. Ninguém precisa me dizer em que nível eu estou. Eu já estou vendo o nível que eu estou. Exato. Eu mesmo já estou me entregando. Já não tenho essa virtude. Fica visível essa condição. Até porque ninguém dá o que não tem. Nessa passagem das notas rimadas de hoje, cada tonel do caminho somente dá o que tem. Dado que tem, olha aí, né? O transbordo, né? Nós damos o transbordo, que está tão cheio em mim, e aí então eu transbordo. A pessoa vem com a agressão e nós vamos derramar aquilo que está cheio no nosso coração. O nosso tonel. Se for revolta, nós vamos tentar agredi-lo tanto quanto mais. Agora, se nós temos um espírito pacifista, de paz, nós vamos transmitir paz, e de repente ele vai ficar boiando. Poxa vida, que é como que assim? Aquela criatura me inspira tanta paz e eu estou aqui agredindo. E se agredindo primeiro, né? Exato. Que o derrame que dá. Olhem só a consequência da tua atitude de pacificidade, de calma, de compreensão, de compaixão. O derrame que dá de cortisol no sangue através da minha raiva. Se o transbordo é de paz, essa paz vai alcançar quem controla coração. isso. Mesmo o coração revoltoso vai. A gente não toma veneno deliberadamente, né? A não ser que esteja com alguma deficiência, assim, uma carência mental, ou um distúrbio, como a gente diz. Mas a gente se alimenta de maus pensamentos. Já está presente aqui nessa nossa comentários a respeito da paz, não? O perdão é ferramenta de trabalho. É ferramenta. E se perdoar. Como disse, se tu transbordar paz, que é o sentimento do perdão, vai transmitir paz àquela pessoa. É o perdão como ferramenta de trabalho. A afabilidade, a doçura e a paciência são resultados dos esforços do indivíduo comprometido com as atitudes de paz. Então, afabilidade, doçura e paciência. A paciência resolve todos os tempos. A paciência e tempo resolvem todos os problemas. Ou, pelo menos, nos criam a condição necessária para que a gente construa a solução. Mas como o relógio anda, vamos andar nós também. Os bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqui é a justiça. Justeza. A fome e sede de justiça induz o ser a ser sempre honesto e imparcial. Imparcial. Honesto e imparcial. É difícil ser honesto. Porque se eu for parcial, ao extremo, eu não sou justo. Se eu for parcial, eu não sou justo. Exato. Então, a sede de justiça nos leva a essa necessidade de ser imparcial. Eu não posso tratar a pessoa com um sentimento de divisão, de separação, de classificação. Esse aqui é muito ruim, não vou tratar exclusão. Com ele. Esse aqui é daquele partido, aquele é do outro. Então, tratá-los diferente. Não, nós temos que tratar com honestidade e imparcialidade. Como seres humanos que estamos em evolução. Independe do outro. Independe do que ele veste como cor de sua preferência. Sim. Imparcialidade é necessária e inevitável. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão. Olhem só que aqui, eles não serão feitos. Eles próprios alcançarão a misericórdia divina. Então, se eu sou misericordioso, eu estou conseguindo alcançar a misericórdia daqueles que estão um pouco além de mim. Porque nós temos que nos reconhecer, porque por mais bonzinhos, melhores e inteligentes que nós sejamos, sempre existe alguém mais inteligente, mais pronto e mais preparado. Com certeza. Senão aqui na espiritualidade. E nós precisamos da compreensão dele, da condescendência, da paciência deles para conosco. Então,
esses alcançarão a misericórdia, porque estão construindo as suas condições para alcançá-la. A virtude aqui é a virtude da compaixão. Compaixão, ou seja, com amor, com sentimento, com alma. Nós temos que tratar todas as circunstâncias da vida e principalmente as pessoas com paixão, com compaixão. Ser misericordioso é compreender e acolher, socorrer como queremos que sejam feitas com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E todos nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, temos muito ainda o que expiar e aprender. Por isso nós precisamos de misericórdia, de compreensão das pessoas. Paciência, de compaixão. E é esses elementos que nós precisamos construir em torno de nós. Porque nós não vamos colher exatamente o que nós estamos plantando no nosso entorno. Se nós plantamos revolta, as pessoas vão ser revoltosas conosco. Sim. E nós não podemos nem reclamar, porque nós estamos construindo as nossas relações, e nessas bases elas são inevitáveis. Vai contagiando. Então, a compaixão é também um sentimento contagioso. A misericórdia, a paciência, a compaixão são sentimentos que são contagiosos, contagiam todo o meio em que nós estamos. Todas as pessoas, ao se aproximarem intuitivamente ou pela própria lembrança, vão lembrar que estão diante de uma pessoa que tem paz, que tem compreensão, que é humilde, que tem sentimento de justiça. Então isso impregna as pessoas que estão no nosso entorno. Então, de quem reclamar quando o nosso entorno é de revolta, de nós mesmos, orgulho, de vaidade, de egoísmo, se nós estamos construindo isso? Sim. Agora, se nós chegamos num ambiente e sentimos paz, é porque alguém está plantando paz nesse ambiente. Sejamos nós também a plantar a paz, a compreensão, a compaixão, a misericórdia, o bom sentimento, o amor. Aquilo tudo que nós queremos colher tem que ser plantado com antecedência. E se o outro não tem para dar, eu preciso me nutrir, eu preciso me abastecer. Exato. Eu sou a força geradora. Então, responsabilidade minha, quando eu entro num lugar agitado, eu preciso voltar para a minha paz, eu preciso me centrar. Era assim o ensinamento de Jesus o tempo inteiro. Né? A paz é íntima, é individual, ninguém tira a minha paz. Eu já não tinha, eu estava sem. Como é que está o nosso relógio aí? Fechando. Fechando já? É. Então vamos pelo menos a mais uma bem-aventurança aqui. Agora nós vamos com a dos puros de coração. Que difícil, né, Stefânia? Como nós temos dificuldade ainda em sermos realmente puros e simples. A virtude aqui é a simplicidade. Como é difícil ser simples. É complicado ser simples? Não, nós é que complicamos a simplicidade. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso nós dizíamos antes que a humildade é a base de todas as virtudes. Todas elas precisamos ter um mínimo de humildade para autoanálise, para compreensão, para compaixão, para criar a paz, para perguntar o que o outro precisa, perguntar o que nós estamos precisando. Nós precisamos de humildade. E na simplicidade está expressa a necessidade de sermos um mínimo de humildade, né? Não basta ter aparência de pureza, não é a aparência, não é o que nós apresentamos, não é a máscara social que realmente conta, porque eu posso construir uma máscara para o mundo, para o externo, mas não vai adiantar, porque lá dentro é que conta, e às vezes está em revolução, embora nós tenhamos apresentado uma imagem tão boa no meio social, no clube, na sociedade, na casa espírita. Tem que ter a simplicidade de coração, aquela que vai lá, que vem lá da alma, que vem lá da alma. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olhem só que interessante, não é porque choram que são bem-aventurados, porque estão mais próximos do aperfeiçoamento, da bem-aventurança, já caminharam alguns passos, já estão criando a condição de humildade, tanto que choram. Estamos a caminho. Tomara que estejamos a caminho. Serenidade é a virtude aqui a ser desenvolvida.
A serenidade, o equilíbrio espiritual conduz o indivíduo a ter força nas aflições. Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, autocontrole. E temos muito ainda. Esse tema é riquíssimo, Stefânia. É muito abrangente. É muito bom, enche a nossa alma de esperança e de confiança, de paz, de alegria. Teríamos muito ainda a comentar, mas vamos respeitar a hora. Vamos. A Stefânia já está começando a ficar aqui ansiosa com o horário. Daqui a pouco nós vencemos o horário do nosso Pedro Olímpico. Nós queremos agradecer, querido irmão, que esteve conosco nessa tarde, muito feliz. Mais esclarecimentos, dúvidas serão retiradas da nossa mente quando nós abrirmos os livros numa conversa em grupo de estudo na Casa Espírita. Então fica esse convite. Fica o convite. Muitas perguntas, muitas dúvidas. Vamos aí, uma oportunidade nós fazemos um convite ao Centro Espírita. Vamos a um Centro Espírita fazer perguntas. Tem na internet, nós temos 5 casas, né? Também, né? Não, eu digo o Busca Centro na internet, da Fergs. Então, nós agradecemos imensamente. O assunto é inesgotável, nós não esgotamos hoje ele aqui. O Genir nos trouxe um rico material para a nossa reflexão. Daria para a tarde toda. E nós vamos pedir que o Genir faça as suas considerações finais e imediatamente a prece. E nós ficamos com o convite, juntamente com o Pedro Olímpico, para a semana que vem, dia 4 de maio, com a Psicologia da Gratidão, nós estaremos recebendo a Kelly Carmen Guedini, nossa querida, amada irmã e amiga também. Aqui estará conosco. Se nós lembrarmos as outras participações da Kelly, são inspiradoras, são muito boas, muito bela, e esse tema é realmente muito importante, muito bem-vindo. Eu escutei domingo no Bezerra e daí digo, vamos falar sobre isso. Vamos levar esse tema. Vamos levar para a rádio. A gente vai visitando as casas e vai trazendo os irmãos. E expressando para começar a criar o comprometimento, a nossa esperança de que um dia alguém venha fazer a parte de âncora e de apresentação para nós ouvirmos a própria Stefânia como entrevistada e desenvolvendo o tema. Nós vamos insistir nessa ideia porque nós gostamos muito de ouvir a Stefânia. Essa é a nossa consideração final. Ai, eu agradeço, irmão. Agora a prece é contigo. Exato. Elevemos o pensamento de gratidão e reconhecimento a Deus, nosso Pai, aos nossos bons mentores, aos guias particulares de cada um, pedindo bênçãos e luz a todos nós, a esta rádio, a essas pessoas envolvidas nesse trabalho, aos trabalhadores das casas espíritas e, enfim, a todos os ouvintes deste programa, as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Jacob Marques Buffet, mais sabor em sua vida na arte de servir bem. Serviço cerimonial, formaturas e casamentos. Rua Francisco Alves, 645, bairro Alvorada, Cruz Alta. Telefone 99128-4911 ou 3322-9542. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 3324-1361. WhatsApp 997019821. Rua Barão do Rio Branco, 608, esquina Alfredo Brenner, Cruz Alta. JDF Transportes de Fábio Gai Carnelucci, transporte rodoviário nacional de insumos, fertilizantes e sementes em geral. Contato 99967-7455. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Telefone 3303-4035. WhatsApp 99117-4035. Rua Marise Barros, número 1115. Empório da Saúde, a natureza mais próxima de você. Avenida Presidente Vargas, 1129, Centro. Telefone 3324-2717. WhatsApp 99903-2189. Escapim
Serviços, equipe especializada, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricidade em geral. Aceitamos todos os cartões. Telefone 991139767. Orçamento sem compromisso. Estúdio de Pilates Débora Trindade. Venha cuidar da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida no Estúdio de Pilates Débora Trindade. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que proporcionam um atendimento individualizado, de qualidade, de acordo com suas necessidades, porque nosso maior objetivo é você. Priorize sua saúde, venha conhecer e comprovar os diversos benefícios do Pilates. Comece agora e agende já sua avaliação através do número 991721965. Associação Centro Espírita Fraternidade. O Centro Espírita Fraternidade, localizado na Avenida Benjamin Constant, próximo ao antigo Cine Rio, através de seus trabalhadores voluntários, desenvolve atividades de divulgação da doutrina espírita, juntamente com o acolhimento a todos aqueles que buscam o entendimento junto à doutrina. Tem calendário permanente das exposições doutrinárias públicas, abertas a toda a comunidade, todas as quartas e sextas-feiras às 9 horas e às quintas-feiras às 20 horas, onde também são realizados os passes. Nesses dias também ocorre o diálogo fraterno, que é realizado mediante agendamento. Este ano reiniciamos a evangelização das crianças e jovens, que está com as inscrições abertas e ocorre todos os sábados às 14 horas, momento em que também são acolhidos os responsáveis pelas crianças. Atualmente temos grupos de estudo de iniciação à doutrina espírita nos sábados às 15 horas, que está com as inscrições abertas para todos os interessados. Atividades públicas da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A Sociedade Espírita Caminho da Luz, com sede na Rua General Felipe Portinho, 963, tem suas atividades públicas assim organizadas. Segunda-feira, atendimento fraterno às 19h15. Sessão 20 horas com Evangelho, Prece e Passe. Sábado, atendimento fraterno às 13h15. Sessão 14 horas com Evangelho, Prece e Passe. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes tem a alegria de convidar você para participar de suas atividades. Evangelização de crianças e jovens, grupos de estudo do Espiritismo para iniciantes todos os sábados às 14 horas. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas às 20 horas, quintas às 14h30 e domingos às 19 horas. Bezerra de Menezes fica localizado na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Venha nos visitar. A União Municipal Espírita convida você para conhecer o Espiritismo ou doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você. Acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o Espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Venha nos visitar. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul.